O frio não pediu licença para entrar. Ele esgueirou-se pelas tábuas rachadas da cabana da viúva como um ladrão, enrolando-se nos meus tornozelos, subindo pela bainha da minha saia de linho gasta, pressionando-se contra a minha nuca, até que cada suspiro que eu exalava se tornasse um pequeno fantasma a dissolver-se no ar. O inverno chegara 3 semanas antes da lua da colheita, e a aldeia de Ashton Vale não estava preparada. Nem eu. Eu estava junto à lareira, mexendo um pote de caldo de cevada, tão ralo que era quase uma mentira. 2 pequenas tigelas de cerâmica esperavam na mesa atrás de mim, lascadas nas bordas, gastas e lisas por anos de uso. O fogo por baixo do pote lutava. Usara a última lenha seca naquela manhã, e o que restava na pilha lá fora estava meio enterrado sob uma nova camada de neve que chegara enquanto eu dormia. Ou melhor, enquanto eu estivera acordada, fingindo dormir, a encarar as vigas do teto e a fazer aquele tipo de conta que mantinha as viúvas vivas durante os meses difíceis. Quantos dias de grão restavam? Quantas moedas no pote de barro debaixo da tábua do chão? De quantas maneiras uma mulher sozinha com 2 filhos pequenos conseguia fazer com que o nada se estendesse o suficiente? A resposta era sempre a mesma: poucas. Mamãe, uma voz pequena vinda da porta do quarto de dormir. Pip, com 6 anos, estava agasalhado no cobertor com que o envolvera antes do amanhecer. O cabelo escuro dele despenteado em ângulos estranhos, os olhos ainda pesados de sono. Ele parecia tanto com o pai que algumas manhãs a visão dele pressionada contra o meu peito era como uma nódoa negra. Volta a dormir, disse suavemente. O caldo ainda não está pronto. A Rosie está com frio. Fechei os olhos por um breve momento. A Rosie tinha 4 anos. No verão, ela aquecia-se mais depressa que o Pip, mas parecia não ter reservas contra um inverno como este. Atravessei a sala, agachei-me ao nível dele, pus a palma da mão na testa dele. Não tinha febre, apenas frio. Venham os 2 aqui, disse, e ele desapareceu de volta pela porta. Segui-o, puxei a Rosie do colchão de palha. Ela já estava acordada, agarrando o coelho de lã que lhe costurara no inverno passado com retalhos, e levei-a para a sala principal, acomodando as 2 crianças perto do pouco calor que a lareira ainda oferecia. Depois, voltei para o pote. O meu nome é Hazel, e eu era viúva há 14 meses. O meu marido, Cedric, fora um construtor de rodas, um homem decente, sem grandes paixões ou discursos grandiosos, mas firme, sólido, o tipo de homem que se lembrava de verificar o telhado antes de cada chuva, e que sempre guardava o último mel para as crianças. Ele fora levado por uma febre que chegou rápida e sem misericórdia no outono do ano anterior. E quando ele partiu, levou consigo a única coisa que se interpunha entre mim e a crueldade particular da aldeia, o nome de um homem ligado ao meu. Sem ele, eu era simplesmente a viúva, aquela que pegou na cabana esburacada na orla da praça da aldeia, porque era a única que mais ninguém queria, aquela que as outras mulheres observavam atentamente quando seus maridos passavam, aquela que o moleiro cobrava um pouco mais do que devia, porque ele entendia, como todos em Ashton Valley pareciam entender, que eu não tinha para onde ir. Ashton Vale era uma pequena aldeia nos territórios exteriores do reino de Vornhold, e Vornhold era governado pelo rei Alfa. A maioria das pessoas nas aldeias exteriores falava do rei Alfa como falavam do tempo distante, uma força que existia, que moldava as coisas, mas que nada tinha a ver com a vida cotidiana. O seu nome era Dominic. Ouvira-o sussurrar na praça do mercado quando os mercadores passavam, sempre no mesmo tom, respeitoso, um pouco assustado. Diziam que ele não era velho, talvez 30 anos, talvez mais alguns, e que governava com um tipo de autoridade que não precisava de crueldade para se reforçar. Crueldade reforçava-se simplesmente pela sua existência. Eu não sabia nada de reis. Eu sabia de caldo e lenha, e do som que os meus filhos faziam a dormir. A manhã em que compreendi verdadeiramente que o inverno se tornara perigoso, não inconveniente, não difícil, mas perigoso, foi a manhã em que contei o grão e encontrei 4 dias restantes. Talvez 5 se mantivesse as porções pequenas, tão pequenas que Pip já deixara de pedir repetições sem que lhe dissessem para não o fazer, o que significava que ele já entendia,
da maneira como as crianças silenciosamente entendem coisas que ninguém lhes explicou, que algo estava errado. Foi nessa manhã que envolvi o meu chale mais pesado nos ombros. Deixei as crianças com a velha Marta da porta ao lado, ela própria viúva, antiga e sem dentes, mas bondosa, que os acolhia em troca de pequenas tarefas, e fui à praça do mercado para ver o que podia ser feito. O que podia ser feito acabou por se revelar muito pouco. O moleiro não tinha crédito para me estender. O padeiro olhou para mim com algo próximo da pena e ofereceu meia fornada a preço cheio, que paguei com moedas que não devia ter gasto. O chefe da aldeia, um homem corpulento chamado Aldrich, que cheirava a sebo e autossuficiência, informou-me que as reservas de grão de inverno estavam a ser racionadas e que a alocação era determinada pelo tamanho do agregado familiar em relação à contribuição. Viúvas com crianças pequenas que não produziam para a aldeia, não cultivavam, não criavam, não contribuíam para o dízimo comunal, eram de baixa prioridade. Ele disse isto sem me olhar diretamente. Agradeci-lhe e saí antes que ele pudesse ver que as minhas mãos tremiam. No caminho para casa, passei pelo poço central, onde um grupo de mulheres estava reunido apesar do frio, falando em voz baixa com a energia particular de quem tem notícias. Diminuí o passo. Em Ashton Vale, as notícias viajavam em grupos junto ao poço, e geralmente eram notícias que acabavam por tocar a todos. Parei na encruzilhada de Thornfield ontem à noite, dizia uma delas, uma mulher chamada Greta, cujo marido dirigia a curtume. 6 cavalos, talvez mais, cores reais. Reais? Outra mulher, mais jovem, os olhos arregalados. Aqui? Por quê? Não aqui. O grupo de caça do rei passa pelos territórios exteriores no inverno, sabes disso. Mas dizem que este ano ele não está apenas a passar. Dizem... Greta baixou a voz, e eu encontrei-me a ficar muito parada. Dizem que a companhia do rei acampou na clareira de Thornfield, a 3 dias de viagem daqui, nada mais. O seu mordomo cavalgou à frente para as aldeias mais próximas, procurando provisões e servos. Servos? Alguém repetiu. Temporários, para a duração do acampamento de inverno. Ele paga em prata, dizem. Prata de verdade, não script. O grupo ficou em silêncio por um momento. No silêncio, senti algo a mudar no meu peito. Não bem esperança. Ainda não. Algo menor que esperança, mas da mesma família. O primo distante da esperança. Caminhei para casa mais rápido do que tinha caminhado em meses. Naquela noite, depois de pôr as crianças a dormir e me sentar junto ao fogo a morrer, deixei-me pensar nisso devidamente. Um acampamento de inverno. Um mordomo do rei a procurar servos. Prata em moeda. Eu não era sem habilidades. Mantivera esta cabana por 3 anos. Sabia cozinhar, limpar, gerir o fogo de uma casa para aquecer, cuidar de lençóis, carregar água, gerir provisões. Estas não eram habilidades glamorosas, mas eram reais. O problema era este: uma viagem de 3 dias neste tempo, sem montada e com 2 crianças pequenas. Virei o problema na minha mente como se vira uma pedra à procura do lado macio. De manhã, a velha Marta concordou em ficar com Pip e Rosie pelo tempo que fosse necessário. Ela não pedia nada além de uma parte do que eu ganhasse, um arranjo justo e o único que podia pagar. Empacotei o que precisava numa única trouxa de pano, uma muda de linho, o pequeno pote de barro com o que restava das minhas moedas, a meia fornada de pão, uma cunha de queijo duro. Saí antes que o sol estivesse totalmente erguido. A estrada a leste para Thornfield estava vazia nas primeiras horas, a neve sem marcas de rodas de carroça ou pegadas de cascos, e eu caminhei com o chale puxado apertado e a minha respiração a sair em pequenas explosões brancas. As minhas botas não eram boas botas. A sola esquerda tinha sido reparada 2 vezes e não sobreviveria a mais um inverno neste ritmo, mas aguentavam. Eu estava a caminhar há talvez 2 horas, bem para além das últimas quintas nas margens do território de Ash Vale, quando ouvi um som, pequeno, aflito, vindo do fosso ao lado esquerdo da estrada, meio escondido sob uma prateleira de neve levada pelo vento. Parei. Um ganido, depois outro. Ajoelhei-me ao lado do fosso e afastei a neve com as mãos nuas. Debaixo dela,
enrolados tão juntos que formavam uma única massa de pelo cinzento e castanho, estavam 3 cachorros de lobo, muito jovens, com as orelhas ainda macias, os olhos mal abertos. Tremiam tanto que eu podia sentir a vibração quando os toquei. Vivos, mas por pouco. Olhei para cima e para baixo da estrada vazia. Nenhum sinal da mãe. Nenhuma pegada na neve, exceto aquelas que já estavam a ser preenchidas pelo vento. Olhei de volta para os cachorros. Eu deveria ter continuado a andar. Eu mal tinha o suficiente para mim. Tinha crianças à espera em casa. Em vez disso, abri a minha trouxa, desembrulhei o queijo do pano de linho e enfiei os 3 cachorros lá dentro contra o meu peito, envolvendo a trouxa sobre eles para reter o calor. Depois levantei-me, ajustei o peso e continuei a caminhar para leste. Disse a mim mesma que era uma coisa pequena. Eu ainda não sabia que aquelas 3 criaturas a tremer pressionadas contra as minhas costelas eram a dobradiça em torno da qual toda a minha vida estava prestes a girar. O acampamento de Thornfield não se parecia em nada com o que eu imaginara. Ou imaginara algo modesto, um aglomerado de tendas, algumas fogueiras, o tipo de arranjo temporário que um grupo de caça poderia montar em campo. O que encontrei quando ultrapassei o último cume e olhei para a clareira larga foi algo mais perto de uma pequena fortaleza, feita de lona e madeira e autoridade absoluta. Havia pelo menos 30 tendas dispostas num padrão deliberado, a maior no centro, com uma bandeira que reconheci mesmo à distância. O lobo negro em carmesim profundo que era o selo da Casa Real de Vornholt. À volta da tenda central, tendas menores espalhavam-se em anéis concêntricos. Entre elas, caminhos haviam sido pisados na neve por dezenas de botas, criando uma espécie de aldeia temporária. Fogueiras queimavam a intervalos regulares, atendidas por servos que eu podia ver mesmo do cume. Cavalos estavam abrigados numa cerca improvisada de corda e postes de madeira. Guardas caminhavam pelo perímetro em pares, as suas armaduras a captar a luz plana de inverno. Fiquei no topo do cume por um momento mais longo do que deveria. Os cachorros tinham se acalmado contra o meu peito durante a longa caminhada, aquecidos pelo calor do meu corpo e uns pelos outros. Um deles, o menor, o castanho, parara de tremer cerca de 1 hora antes de terminar a caminhada, o que me assustou bastante até eu sentir o seu pequeno coração a bater ainda firme sob a minha palma. Eles mexiam-se ocasionalmente e faziam pequenos sons, mas não choravam alto. De alguma forma, pareciam entender, como as criaturinhas mais jovens por vezes fazem, que o silêncio era mais seguro. Ajustei a trouxa, endireitei os ombros e caminhei pelo cume em direção ao acampamento. O guarda que me parou no perímetro era grande, de ombros largos, com um olhar plano e avaliador de um homem que passou anos a decidir em 3 segundos se as coisas eram uma ameaça. Ele olhou para mim, uma mulher magra num chale gasto com uma trouxa de pano agarrada ao peito, e o olhar suavizou-se ligeiramente para algo mais próximo da desqualificação. "Negócios?" disse ele. "Vim sobre as posições de servo", disse eu. "Ouvi dizer que o mordomo procurava pessoal. Tenho experiência em manter uma casa, cozinhar, limpar, gerir o fogo, lidar com provisões." Ele olhou para mim por mais um momento. Depois indicou com a cabeça uma tenda menor, perto da orla oriental do acampamento. "Tenda do mordomo. Diga que Brain o enviou." Acenei com a cabeça e caminhei na direção que ele indicou. A tenda do mordomo era mais quente do que qualquer coisa que eu experimentara em semanas, aquecida por um pequeno braseiro de ferro que brilhava com brasas bem cuidadas. O próprio mordomo era um homem preciso, de cabelos grisalhos, chamado Aldous, que se sentava atrás de uma mesa dobrável coberta de pilhas limpas de pergaminho e olhava para mim por cima delas com a polida eficiência de alguém que já tinha entrevistado 20 pessoas naquela manhã. Ele perguntou sobre a minha experiência. Contei-lhe. Ele perguntou se eu era ligada a algum senhor. Disse, não, eu era uma mulher livre de Ashenvale, uma viúva. Ele escreveu algo. Depois olhou para minha trouxa. O menor dos cachorros escolhera aquele momento preciso para fazer um som. Não alto, não agudo, apenas um ganido fino e trêmulo que parecia encher a pequena tenda com clareza surpreendente. Aldous largou a sua pena. "O quê?" disse ele cuidadosamente. "Ah, na sua trouxa." Não adiantava nada senão a honestidade.
Abri o topo da trouxa e mostrei-lhe os 3 cachorros, ainda aninhados no pano de linho, a piscar os olhos à luz súbita. A expressão que cruzou o rosto de Aldous não era o que eu esperava. Ele levantou-se lentamente, contornou a mesa e olhou para os cachorros com uma intensidade que parecia desproporcional a 3 pequenos animais. O seu rosto ficara imóvel de uma forma que me lembrou a água a ficar lisa antes de uma tempestade. Onde os encontrou? Disse ele, muito calmamente. Num fosso na estrada de Thornfield, disse eu, a cerca de 4 horas de caminhada a oeste daqui. Estavam enterrados na neve. A mãe deles, não sei. Não havia pegadas. Há quanto tempo os tem? Desde o meio da manhã. Mantive-os quentes contra o meu peito. O menor deu-me um susto cedo, mas parece ter se estabilizado. Aldous endireitou-se. Olhou para mim por um longo momento, com uma expressão que eu não conseguia ler totalmente. Algo entre avaliação e algo mais cru que isso. Fique aqui, disse ele. Ele saiu da tenda. Fiquei e esperei, a balançar ligeiramente com o calor depois de tantas horas no frio. Os meus pés doíam. Os meus braços doíam de segurar a trouxa perto, mas o calor do braseiro era extraordinário. E fiquei muito quieta e deixei que ele trabalhasse nos meus ossos, sem querer mover-me e quebrar o que quer que estivesse a acontecer. Ele esteve fora talvez 10 minutos. Quando a aba da tenda abriu novamente, não foi Aldous quem entrou primeiro. O homem que atravessou a abertura teve de baixar ligeiramente a cabeça para passar. Endireitou-se dentro da tenda. E o espaço, que parecia confortavelmente espaçoso um momento antes, imediatamente pareceu diferente. Não menor, exatamente. Recalibrado. Como se a sala tivesse rearranjado a sua compreensão do que centro significava. Ellie tinha cabelos escuros, com o tipo de ossatura forte que não é precisamente bonito, mas é impossível deixar de olhar. Os seus olhos eram de um âmbar escuro e lupino, e foram diretamente para a trouxa no meu peito, com uma expressão para a qual eu não tinha nome. Algo entre dor e ferocidade e algo mais. Algo mais cuidadosamente controlado do que qualquer um deles. Ele usava um casaco de equitação, de lã escura, sem armadura cerimonial, sem coroa, nada que o marcasse exceto a forma como todas as outras pessoas na tenda. Aldous entrara atrás dele, juntamente com 2 guardas, se haviam organizado em relação a ele, ligeiramente para trás, ligeiramente angulados, a forma como as limalhas de ferro se organizam em torno de um ímã. Eu sabia quem ele era sem que me dissessem. Fiz a coisa apropriada. Ajoelhei-me, agarrando a trouxa cuidadosamente para a manter firme. Levanta-te. A voz era baixa. Era o tipo de voz que não precisava de ser alta para encher um espaço. Levantei-me. Mantive os meus olhos a um nível respeitoso, o que significava olhar aproximadamente para o centro do seu peito. Olha para mim, disse ele. Levantei os olhos. Ele estava a estudar o meu rosto com aquela mesma intensidade cuidadosa e ilegível. Depois o seu olhar desceu para a trouxa. Posso? Disse ele. Não exatamente uma pergunta. Mais uma forma de cortesia aplicada a algo que ele já decidira. Abri o topo da trouxa e segurei-a na direção dele. Ele estendeu as mãos. Mãos grandes, com cicatrizes nos nós dos dedos da maneira particular de homens que treinaram com armas desde a infância, e levantou os 3 cachorros com uma gentileza surpreendente. Ele segurou-os contra o peito, e algo no seu rosto mudou. A expressão controlada rachou ligeiramente nas bordas. Ficou ali por um longo momento, segurando 3 cachorros de lobo a tremer contra a frente do seu casaco de equitação, e não disse nada. São meus, disse ele finalmente. As palavras saíram calmas e roucas. O meu par de criação. A fêmea estava prevista para a semana seguinte. Desapareceu há 2 noites durante a tempestade. Procuramos. Ele parou. Algo passou pelo seu rosto, rapidamente suprimido. Não a encontramos. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Às vezes o silêncio é a coisa mais respeitosa disponível. Ele olhou para os cachorros, depois de volta para mim. Caminhaste desde onde os encontraste, disse ele. Não era uma pergunta. Aldous claramente lhe contara. Sim, meu senhor. Neste frio, carregando-os todo o caminho? Não havia outra opção, meu senhor. Eles não teriam sobrevivido. Algo mudou novamente na sua expressão. Ele olhou para mim com aquele olhar âmbar avaliador. E desta vez foi diferente.
Não a avaliação de um rei a catalogar um servo, mas algo mais pessoal que isso. Mais direto. Qual é o teu nome? Disse ele. Hazel, meu senhor. De Ashenvale. Hazel Dor Shenvale. Repetiu-o como se o estivesse a colocar num lugar específico na sua memória. Vens à procura de trabalho. Sim, meu senhor. Tens filhos. Novamente Aldous. O mordomo fora minucioso. 2, meu senhor. Deixados na aldeia com uma vizinha. Eu precisava do trabalho, também. Parei. Um rei não precisava da contabilidade da minha reserva de grão. O inverno é difícil. Ele ficou em silêncio por um momento. Os cachorros tinham se acomodado contra ele, da forma como se tinham acomodado contra mim. Confiavam no calor, confiavam no tamanho, confiavam na proximidade de algo vivo. Tu alimentaste os meus cachorros, disse ele. Algo na forma como disse aquilo era deliberado, cuidadoso. Como se as palavras significassem mais do que o seu significado superficial. Dei-lhes o pouco calor que tinha, disse eu. Não tinha comida pequena o suficiente para eles. Tu mantiveste-os vivos, disse ele. Olhou para mim fixamente, com o calor do teu corpo. Durante 4 horas no frio. Sim, meu senhor. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores. Tinha peso. Os 2 guardas perto da entrada da tenda tinham ficado muito imóveis. Aldous estava a olhar para um ponto na parede de lona, com o foco específico de um homem a tentar arduamente não parecer que estava a ouvir. O rei Alpha olhou para mim por um longo momento. Quando falou, a sua voz era uniforme e calma, mas cada palavra tinha uma precisão particular. Alimenta os meus cachorros, disse ele lentamente, e eu reivindicarei-te. As palavras pousaram no silêncio da tenda como uma pedra atirada para a água parada, e senti as ondulações delas a alcançarem todas as bordas da sala antes de eu compreender totalmente o que tinha ouvido. Fiquei a olhar para ele. Ele sustentou o meu olhar sem vacilar, sem qualquer sinal de que tinha dito algo extraordinário, exceto pela mais leve tensão na linha da sua mandíbula, que sugeria que ele estava a esperar, cuidadosa, deliberadamente, pela minha resposta. O meu coração estava a fazer algo irregular dentro do meu peito. A minha mente estava a fazer as suas contas novamente, mas os números eram inteiramente diferentes dos desta manhã. Meu senhor, disse eu cuidadosamente, não tenho a certeza se compreendo. Eu acho que compreendes, disse ele. E a coisa terrível, a coisa que me manteria acordada por muito tempo depois, a encarar a tela desconhecida da tenda no escuro, era que ele estava certo. Eu compreendia. Não dormi naquela primeira noite no acampamento de Thornfield. Deram-me uma tenda, pequena, perto da orla oriental, partilhada com outras 2 mulheres que tinham vindo de aldeias próximas para trabalhar como lavadeiras e ajudantes de cozinha. Ambas adormeceram em minutos depois de se deitarem, habituadas a trabalho árduo e camas mais duras. Deitei-me na minha cama com os olhos abertos e ouvi o vento a empurrar as paredes de lona, e tentei organizar os meus pensamentos em algo gerenciável. O rei Alpha dissera aquelas palavras, claramente, sem cerimônia, sem a elaborada linguagem cortês que eu esperaria de um homem da sua posição. Alimenta os meus cachorros, e eu reivindicarei-te. Depois, antes que eu pudesse reagir totalmente, ele entregara os 3 cachorros a um atendente que esperava com instruções precisas sobre o calor e alimentação deles, leite de cabra diluído a cada 2 horas, mantidos perto do fogo, mas não muito perto, e virara-se para Aldous. Dá-lhe o cargo de responsável pela casa, disse ele. Salário integral a partir de hoje. Certifica-te de que ela tem o que precisa. E depois, ele saíra da tenda. Aldous olhara para mim com uma expressão cuidadosamente profissional, mas que continha, por baixo da sua superfície, um tipo de perplexidade respeitosa. Ele guiou-me até a tenda de suprimentos, forneceu-me um chale melhor, botas mais pesadas, um número maior que eu teria de encher com linho, e explicou as minhas tarefas. Gerir os estoques de provisões para o acampamento interior, coordenar refeições para o agregado pessoal do rei, supervisionar a roupa de cama e a manutenção do fogo nas tendas centrais. Era mais responsabilidade do que eu esperava. Era também, percebi, uma posição que me colocava mais perto do centro do acampamento do que a maioria. Eu ainda não decidira como me sentia sobre isso. Reivindicar-te. Na linguagem do Reino Alpha,
Essas palavras tinham um significado específico que todos que cresceram dentro das suas fronteiras entendiam. Rei Alpha não reivindicava uma mulher da maneira como um homem comprava um cavalo ou adquiria terra. Era mais antigo que isso, mais profundo que isso. Um reconhecimento formal, um vínculo. Significava proteção, significava posição. Significava que o que quer que eu tivesse sido antes, uma viúva, uma mulher sozinha, uma pessoa que o moleiro podia cobrar a mais sem consequências, eu não seria depois. Significava também algo que eu estava menos preparada para examinar, que ele me olhara, uma mulher magra, em botas gastas com uma trouxa de pano cheia de calor emprestado, e decidira algo. De manhã, as minhas tarefas começavam antes mesmo de a luz estar totalmente acesa. As provisões estavam alojadas em 2 grandes tendas, ligadas por uma passagem coberta, e estavam, descobri, num estado de caos organizado. A mulher responsável anterior tinha partido subitamente. Doença, Aldous disse-me, sem elaborar. E os 3 dias desde então tinham acumulado pequena desordem em todo o lado. Listas de inventário que não correspondiam ao estoque real. Sacos de grão empilhados incorretamente. Os mais pesados no topo de uma maneira que danificava os de baixo. Sal embrulhado em pano que começara a absorver umidade. Passei as primeiras 3 horas simplesmente a avaliar, a fazer listas no pequeno quadrado de pergaminho que Aldous me dera, a contar, a provar, a cheirar. Por volta do meio-dia, tinha uma imagem clara do que precisava de ser feito e comecei a fazê-lo. Estava a reorganizar os estoques de sal quando me apercebi de que estava a ser observada. Virei-me. Em pé na entrada da tenda de provisões, estava um jovem, talvez de 19 anos, com os ombros largos e a postura atenta de alguém recentemente designado para um posto importante. Ele tinha olhos escuros e um rosto aberto e honesto que me lembrava vagamente o Pip, embora ele fosse anos mais velho. Usava as cores da Guarda Real. O rei pergunta se o inventário de provisões está completo, disse ele muito formalmente. Diga ao rei que estará completo ao meio-dia, disse eu. E diga-lhe que o armazenamento de sal foi gerido de forma inadequada e que eu corrigi isso, o que pode afetar o prazo estimado de fornecimento. O jovem guarda piscou, como se a natureza precisa e prática da minha resposta não fosse o que ele esperava. Depois assentiu e saiu. Ele voltou 1 hora depois. O rei reconhece o seu relatório. Assenti e continuei a trabalhar. O seu nome, aprendi mais tarde, era Finn. Ele era o mais novo da guarda pessoal do rei, designado para tarefas de ligação, em parte devido ao seu modo acessível e, em parte, suspeitava eu, porque os guardas mais seniores achavam indigno. Ele tornou-se uma presença na orla das minhas horas de trabalho, aparecendo com perguntas, transmitindo informações, por vezes demorando-se a observar-me a trabalhar com a curiosidade silenciosa de alguém que achava a eficiência interessante. No segundo dia, ele disse-me, inteiramente sem que eu pedisse, que os cachorros estavam a ir bem. Todos os 3? Perguntei, sem levantar os olhos do meu inventário. Todos os 3. O pequeno, o castanho, o rei tem estado com ele próprio à noite. Parei de escrever. O rei está com ele próprio, repeti, todas as noites desde que os trouxe. Finn pareceu entender que dissera algo significativo, porque acrescentou rapidamente. Acho que não era suposto eu mencionar isso. Então, talvez não mencione novamente, disse eu, e voltei ao meu trabalho. Mas pensei nisso mais do que pretendia. No terceiro dia, conheci os outros. O agregado pessoal íntimo do rei, as pessoas que viajavam com ele, que geriam a sua vida cotidiana em campo, eram um tipo específico de pessoas. Não cortesãos. Os cortesãos ficavam no palácio em Vornholt. Estas eram pessoas trabalhadoras de alta habilidade. Aldous, o mordomo, Maren, a cozinheira-chefe, uma mulher de 50 anos com antebraços de ferreiro e uma precisão com especiarias que era quase agressiva. Havia Cato, o chefe da Guarda Real, um homem calmo de meia-idade que falava raramente e observava tudo. Havia Petra, que geria a correspondência do rei e tinha a intensidade particular de alguém que trata a informação como moeda. E havia Sable. Sable era a conselheira do rei. Tinha talvez 40 anos,
cabelos prateados antes do tempo, com o tipo de rosto angular que parecia desenhado para o ceticismo. Ela apareceu na entrada da tenda de provisões na terceira manhã e ficou a observar-me a trabalhar por 1 minuto completo antes de falar. Tu és a mulher da estrada, disse ela. Sou Hazel. Ela disse o meu nome como se testasse o seu peso. Aldous diz-me que reorganizaste todo o sistema de provisões em 2 dias. Precisava de ser reorganizado. A maioria das pessoas que entram neste acampamento passa a primeira semana a tentar compreender a hierarquia, disse ela. Tu passaste a tua a contar sal. O sal mantém as pessoas vivas durante o inverno, disse eu. A hierarquia não. Uma pausa. Depois algo que noutra mulher poderia ter sido o início de um sorriso. No rosto de Sable, foi mais subtil, um ligeiro amolecimento nas bordas. Ele quer falar contigo esta noite, disse ela, depois do serviço de refeição. Ela saiu sem explicar quem era ele, como se a palavra só pudesse significar uma coisa neste acampamento, o que suponho, podia. Passei o resto do dia a gerir a preparação da refeição da noite com Marin, que me testou com a energia particular de uma mulher que não partilhava o seu domínio facilmente. Ela atribuiu-me as tarefas mais tediosas primeiro, moendo especiarias, a classificar lentilhas, a contar porções de pão, e observou para ver como eu respondia. Ou respondi fazendo-as bem e sem reclamação, porque eram tarefas que eu fizera 100 vezes, e não tinham ofensa à minha dignidade. No final da preparação, Marin começara a explicar-me coisas, em vez de as comandar. Foi uma pequena mudança, mas foi real. A refeição foi servida. O acampamento comeu. As fogueiras acomodaram-se aos seus ritmos noturnos. E então Finn apareceu ao meu cotovelo e disse calmamente: Ele está pronto para ti. A tenda central do rei era maior do que parecia de fora, dividida em secções por cortinas pesadas. A secção frontal servia como uma espécie de sala de trabalho, uma mesa grande coberta de mapas, 2 cadeiras, um braseiro a queimar firmemente. Ele estava de pé junto à mesa de mapas quando entrei, a estudar algo com as costas parcialmente viradas para a entrada. Ele virou-se quando entrei. Parecia cansado. Não cansado de forma fraca, não o cansaço de alguém que foi sobrealimentado ou dormiu mal por conforto. O cansaço de alguém que carrega algo pesado por muito tempo sem o largar. Hazel, disse ele. Meu senhor. Ele indicou a cadeira do outro lado da mesa. Uma cortesia incomum, pensei, oferecer a um servo um assento. Sentei-me porque recusar teria sido a sua própria declaração. Ele permaneceu de pé por um momento, depois pareceu tomar uma decisão e sentou-se à minha frente. Os cachorros estão mais fortes, disse ele primeiro. Fico feliz em saber. A pequena, a castanha. Ele fez uma breve pausa. Decidiu que qualquer um que se aproxime demasiado rápido é um inimigo. Mordeu o cato esta manhã. Ela teve medo no frio por muito tempo, disse eu. Precisará de paciência. Ele olhou para mim. Tu falas dela como se a conhecesses. Carreguei-a por 4 horas. Aprende-se algo sobre uma criatura nesse tempo. Os olhos âmbar prenderam os meus por um momento. À luz do fogo, eram mais complexos do que pareciam na tenda do mordomo. Não simplesmente avaliadores, mas em camadas. Algo vivia por trás daquele olhar que ele mantinha cuidadosamente gerido. Tens filhos, disse ele. 2, um rapaz e uma rapariga. E o pai deles partiu há 14 meses. Ele ficou em silêncio por um momento. Lamento. As palavras eram simples, e ele disse-as simplesmente, sem o espetáculo elaborado de simpatia que algumas pessoas ofereciam, que sempre parecia ser mais sobre o seu próprio conforto do que sobre o meu. A sua condolência tinha o peso de alguém que compreendia a perda especificamente, não geralmente. O que eu te disse na tenda do mordomo, disse ele então diretamente, como se tivesse estado à espera para voltar a isso. Quero explicar. O meu senhor não me deve uma explicação. Não, concordou ele. Mas eu dou-te uma de qualquer forma. Ele pôs as mãos na mesa, um gesto deliberado que parecia o início da honestidade. Os 3 cachorros que encontraste não são simplesmente animais para mim. A fêmea que os pariu, ela foi criada da última linha do meu pai. Ela era a última disso. Os seus cachorros são... Ele parou brevemente. Importavam-se para mim consideravelmente. O facto de os teres encontrado, de teres escolhido carregá-los em vez de continuar na tua própria missão,
de teres caminhado 4 horas no frio para os trazer aqui. Ele olhou para mim fixamente. Isso não é uma coisa pequena. Eu não os podia ter deixado, disse eu. A maioria das pessoas podia, disse ele calmamente. A maioria das pessoas de facto deixou. Os meus homens passaram por aquela estrada à noite e não pararam. Eu não sabia o que dizer a isso, então não disse nada. Eu digo o que disse, continuou ele. Eu não faço esse tipo de declaração levianamente, mas eu também compreendo que és uma pessoa, não uma transação, e que mereces o espaço para uma breve pausa, a mais leve fissura na compostura cuidadosa, para tomares a tua própria decisão sobre isso. O fogo crepitava entre nós. Os meus filhos, disse eu, seriam providos, completamente, permanentemente. Eles são parte de qualquer resposta que eu der, disse eu. Eles não são uma condição que eu suavizarei ou deixarei de lado. Eu sei, disse ele. E a forma como disse aquilo, calma, sem surpresa, sem a leve condescendência que alguns homens teriam permitido a si mesmos, fez algo mudar no meu peito. Preciso de tempo, disse eu. Ele assentiu uma vez. Tens. Levantei-me. Ele também se levantou. Outra pequena cortesia que notei sem saber ainda o que fazer com ela. A cortina, parei e virei-me. A cachorra castanha, disse eu. Precisa de ser abordada de lado, não de frente. Isso vai assustá-la menos. Ele olhou para mim. Algo no rosto cansado e em camadas tornou-se brevemente menos guardado. Obrigado, Hazel, disse ele. Acenei com a cabeça e saí da tenda, caminhando de volta pelo acampamento frio, com o coração a fazer algo que eu não sentia há 14 meses. Algo que parecia perigosamente como o primeiro e frágil desatar de um nó há muito apertado. 3 semanas passaram. Passaram da maneira particular que o tempo passa quando se está a trabalhar arduamente e a pensar mais arduamente, rapidamente à superfície, lentamente por baixo. Cada dia suficientemente preenchido para ocupar as mãos, enquanto a mente corre a sua própria corrente separada por baixo de tudo. Os meus dias tinham agora uma forma. Antes da luz, as fogueiras verificadas e atiçadas em todo o acampamento interior, as tendas de provisões destrancadas, o grão da manhã, medido e enviado para a cozinha de Maren. Meio da manhã, inventário, correspondência com Aldous sobre níveis de abastecimento, coordenação com os 2 ajudantes juniores designados para mim. Uma rapariga calma chamada Bess e um homem mais velho chamado Wart, que tinha um mau joelho, mas um conhecimento enciclopédico de quanto tempo as coisas se conservavam em armazenamento a frio. Tarde. O apoio à preparação da refeição da noite, a verificação da roupa de cama, as pequenas emergências que chegavam sem aviso em qualquer acampamento vivo. Noite, as contas, a lista do dia seguinte e depois, se fosse honesta, alguns minutos fora da tenda de provisões, olhando para as estrelas acima da clareira de Thornfield e a pensar em coisas que ainda não tinha decidido. Enviei notícias para a velha Marta em Ash Valley no final da primeira semana, através de um mensageiro real, um luxo a que ainda não estava habituada, com prata suficiente para 2 meses de sustento das crianças e uma carta para Pip que ditei cuidadosamente, escolhendo palavras que ele pudesse entender. Mamãe está a trabalhar. Mamãe está aquecida. Cuida da tua irmã. Eu vos enviarei buscar em breve. O mensageiro regressou 3 dias depois com um pedaço dobrado de pergaminho. Pip não sabia escrever, mas Marta sabia, e ela escrevera em seu nome. Rosie diz que o coelho de lã sente a tua falta. Pip diz que é corajoso. Eu digo, vem para casa quando puderes. Eles estão bem. Li-a 2 vezes e dobrei-a muito pequena e coloquei-a no bolso do meu avental. E não pensei mais nisso até à noite, quando foi seguro pensar nisso. O acampamento tinha a sua própria ordem social, como todas as comunidades fechadas, e eu aprendera-a da maneira como aprendia tudo, observando cuidadosamente antes de falar. Cato, o chefe da guarda, era a autoridade do acampamento exterior. Aldous dirigia a administração interna com calma precisão. Maren comandava a cozinha com uma autoridade que ninguém questionava. Sable movia-se por tudo como o tempo, presente em todo lado, ligada a nada, reportando apenas ao rei. E o próprio Dominic, comecei a pensar nele pelo nome privadamente, embora o chamasse meu senhor face a face,
Movia-se pelo acampamento com um tipo de energia contida que eu não compreendera inicialmente, mas estava a começar a compreender. Ele não era distante. Ele não era a figura fria e intocável que a lenda fazia dos reis Alfa. Ele falava com seus guardas pelos nomes. Sabia quais os cavalos que tinham tido problemas nas ferraduras e perguntava a Cato diretamente sobre eles. Aparecia às vezes na porta da cozinha de manhã cedo. Não para inspecionar, mas simplesmente para verificar Maren, as provisões, o pulso silencioso do bem-estar do acampamento. Uma vez, no início da segunda semana, virei-me das prateleiras de pão para encontrar, em pé na entrada da tenda de provisões, ele a olhar para minha parede de inventário reorganizada, a série de registros de cordas nós que eu usava para rastrear quantidades num relance, um sistema que eu desenvolvera ao longo de anos de gerir uma casa com recursos insuficientes. "Que é isto?" disse ele. "Um sistema de contagem", disse eu. "Cada nó representa uma unidade. A cor da corda é a categoria. Posso ler toda a reserva em menos de 1 minuto." Ele estudou-o por um momento. Aldous usa listas de pergaminho. Listas de pergaminho exigem literacia para serem lidas rapidamente e não podem ser atualizadas sem reescrita, disse eu. Isto pode ser alterado em segundos. Ele olhou para a parede de cordas, depois para mim, com uma expressão que eu viera a reconhecer ao longo das semanas. Uma qualidade particular de atenção que significava que ele estava a arquivar algo. "Ensina o sistema ao Aldous", disse ele. "Sim, meu senhor." Ele saiu, mas à entrada, parou, as costas ainda parcialmente viradas, e disse: "A cachorra castanha chama-se Amber. Ela mordeu o Finn esta manhã." Havia algo na sua voz que não era bem divertimento, mas vivia na mesma vizinhança. "O teu conselho sobre a abordagem lateral parece funcionar para todos menos para o Finn. O Finn aborda tudo a toda a velocidade", disse eu. Ele devia abrandar. Uma breve pausa. "Eu digo-lhe que o fizeste." Ele saiu. Fiquei por um momento a olhar para a entrada vazia, depois voltei ao meu trabalho. Os outros membros do agregado íntimo tinham feito as suas várias avaliações de mim até a segunda semana e acomodaram-se nas suas posições em relação às minhas. Maren aceitou-me como igual na esfera de provisões e subordinada na cozinha, o que era justo. Aldous tratou-me com o respeito cuidadoso de alguém que foi surpreendido pela competência e está a ajustar-se. Finn decidira que eu era interessante e tratou-me de acordo, com um tipo de energia de irmão mais novo que eu achei inesperadamente reconfortante. Cato acenou-me de manhã, o que aprendi ser a sua versão de calor. Sable era mais complexa. Aparecia em intervalos irregulares, sempre com a qualidade de alguém que chegou precisamente quando pretendia, e ela fazia perguntas. Não perguntas hostis, perguntas cuidadosas. Sobre o meu passado, o meu marido, os meus filhos, o meu tempo em Ashenvale. Sobre como eu pensava sobre problemas, sobre o que eu tinha feito antes de Cedric morrer e o que eu tinha feito depois. No 15º dia, ela perguntou: "Quando ele te falou na tenda do mordomo, a sua declaração, ficaste assustada?" Estávamos sentados na sua pequena tenda, que era organizada com a mesma economia precisa da sua mente. Ela oferecera-me chá de verdade, ervas secas infundidas em água quente, algo que eu não tinha tido em meses. Fiquei surpreendida. Disse cuidadosamente: "Isso não é a mesma coisa." "Não", concordei eu. Não fiquei assustada com ele. Fiquei assustada com o tamanho disso, o que significaria, o que mudaria. Sable olhou para mim. "E agora, depois de 3 semanas neste acampamento, sabendo mais do que isso significaria e o que mudaria, envolvi ambas as mãos em volta da caneca quente. Agora, estou assustada por uma razão diferente." "Qual?" Olhei para ela diretamente. "Que eu o possa querer." Sable ficou em silêncio por um momento. Depois: "Ele não tem sido o mesmo desde que o pai morreu há 2 anos. A matilha precisava de um rei e ele tornou-se um." E algures nesse processo, ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Algo nele ficou quieto. Ele funciona. Governa bem. O seu povo está protegido e o reino está estável. Outra pausa. Mas ele é um homem que carrega o inverno dentro de si há 2 anos. E eu não o vejo aliviar até. Ela parou. "Até que?" perguntei. Ela olhou para mim fixamente.
Até há 3 semanas. Eu não sabia o que fazer com isso, então bebi o meu chá e não disse nada. Mas naquela noite, quando Finn veio dizer-me que o rei queria saber se eu o acompanharia para verificar os cachorros. Um pedido estranho e informal que claramente não era uma ordem. Eu disse sim. E segui Finn pelo acampamento até a tenda pequena e quente onde os 3 cachorros dormiam. Dominic já estava lá, sentado num banquinho baixo, junto ao ninho de cobertores, onde os cachorros dormiam. Amber estava acordada, a dar patadas numa peça de corda com mais energia do que ela mostrara no dia em que a encontrei. Os outros 2, um cinzento a quem eu ouvira chamar Stone e uma fêmea menor que os atendentes chamavam Pearl, estavam espalhados na maneira sem ossos, de animais jovens, completamente à vontade. Ele levantou os olhos quando entrei. Na luz informal da tenda dos cachorros, sem o peso da mesa de mapas ou a formalidade dos quartos centrais, ele parecia diferente. Não mais novo, exatamente, mas menos blindado. Ela roubou a corda do cadarço da bota do Finn, disse ele, acenando para Amber. Ou Finn devia atá-los mais apertado. Isso é essencialmente o que eu lhe disse. Ele estendeu a mão, e Amber deu patadas na sua mão em vez disso, transferindo a sua atenção com completa autoconfiança. Ela vai dar trabalho. Todas as melhores dão, disse eu, e agachei-me do outro lado do ninho. Sentámo-nos ali por um tempo, um em frente ao outro, os cachorros entre nós. O silêncio confortável de uma maneira que os silêncios entre 2 pessoas nem sempre são confortáveis, que tem de ser construído lentamente, a partir de momentos pequenos acumulados, em vez de ser declarado. Conta-me sobre Ashenvale, disse ele. Então eu fiz. Contei-lhe sobre a praça da aldeia e o cheiro a curtume que vinha nos ventos de oeste e a velha Marta que criava abelhas no verão e a forma como as balanças do moleiro nunca eram totalmente exatas e a forma como as crianças cantavam uma canção particular no festival de inverno que eu sempre amara. Contei-lhe sobre Cedric sem o tornar trágico. Os factos simples de uma vida que fora decente e agora terminara. Descrita por alguém que fizera as pazes com a sua forma. Ele ouviu. Não ofereceu simpatia nem redirecionamento. Simplesmente ouviu. A forma como alguém ouve quando está genuinamente interessado no que dizes, em vez de esperar pela sua vez. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, eu cresci no palácio em Vornholt, 40 quartos que não me era permitido entrar antes dos 12 anos. Um pátio de treino onde passei mais tempo do que em qualquer outro lugar. Conselheiros que me falavam em frases completas antes de eu conseguir dizê-las eu mesmo. Uma pausa. Não era cruel, mas era particular. Solitário? Disse eu. Ele olhou para mim. Sim. Amber adormecera contra a sua mão. Pearl subira parcialmente para o seu colo, e ele colocara uma mão grande sobre ela sem parecer notar que o fizera. As tuas crianças, disse ele. Quais são os nomes delas? Pip e Rosie. Quantos anos têm? Pip tem 6. Rosie tem 4. Algo no seu rosto mudou. Não em suavidade exatamente, mas em algo adjacente a isso. Vais mandá-las buscar? Olhei para ele através dos cachorros adormecidos. Isso depende de certas coisas, disse eu cuidadosamente. De se decidiste, disse ele. De se compreendo totalmente o que a decisão significa. Ele manteve o meu olhar com a particular firmeza que eu aprendera a compreender, não ser teimosia, mas honestidade. A sua maneira de dizer que não vou desviar o olhar disto. Significa, disse ele lentamente, que estaria sob a minha proteção. Formalmente. Permanentemente. Que os teus filhos também usufruiriam dessa proteção. Que não te faltaria nada do que está ao meu alcance para fornecer. Ele fez uma pausa. Também significa uma breve hesitação, a primeira que vi nele, que estou a pedir mais do que um arranjo doméstico. Quero ser honesto sobre isso. Eu sei, disse eu. Eu não... Ele parou. Começou de novo. Eu não tenho prática nisto. Eu devia ter feito um par formal há 2 anos. Houve arranjos. Depois de meu pai morrer, deixei-os cair. E ninguém me pressionou. E o tempo... Ele olhou para Pearl no seu colo. O tempo faz o que faz. Tu estás a dizer-me que estás incerta. Estou a dizer-te que estou certa disto. Estou incerta sobre todo o resto. Uma pausa. Isso pode não ser tranquilizador. É, na verdade, disse eu calmamente.
Porque era. Porque um homem que declarava certeza absoluta sobre uma mulher que conhecia há 3 semanas teria assustado. Um homem que contava a verdade sobre onde a sua certeza começava e onde se dissolvia na mesma confusão em que todos nós vivíamos. Isso era algo ao qual eu podia ficar ao lado. Estendi a mão por cima dos cachorros e deixei que a minha mão repousasse brevemente na borda do ninho perto da dele. Manda buscar as minhas crianças, disse eu. Deixa-me ver este lugar através dos olhos delas, e então darei a minha resposta. Ele olhou para a minha mão, depois para o meu rosto. Algo na expressão de inverno, há muito tempo guardada nele, mudou. Não dramaticamente, não na forma abrangente das histórias. Apenas ligeiramente. Apenas o suficiente. Feito, disse ele. Pip chegou primeiro. Veio para o acampamento de Thornfield, 3 dias depois, empoleirado na frente do carro de suprimentos que Dominic enviara para Ashenvale, envolto no cobertor extra de lã que a velha Marta aparentemente insistira, apesar dos seus protestos. Ela estava sentado muito direito, com a dignidade particular de um menino de 6 anos que decidira que isto era uma aventura e que as aventuras exigiam compostura. Rosie estava aninhada ao lado dele, adormecida, agarrando o coelho de lã com os 2 braços. Eu esperava na entrada do acampamento quando o carro chegou. Pip viu-me. E a compostura durou aproximadamente mais 3 segundos antes de ele descer do carro, enquanto ele ainda se movia. Fazendo Finn, que os escoltava, dar um passo em frente com um som de alarme, e correu pela neve compacta em minha direção. Peguei nele e levantei-o e abracei-o tão apertado que ele fez um pequeno som de protesto, e depois abraçou-me de volta com a mesma força. Marta disse que estavas a trabalhar para um rei, disse ele no meu ombro abafado. Eu estou. R$1? R$1. Ele afastou-se e olhou para mim com os olhos de Cedric a avaliar. Ele assusta. Pensei em Dominic sentado num banquinho baixo com um cachorro adormecido no colo, a dizer-me em palavras cuidadosas e honestas que tinha a certeza disto e incerteza sobre todo o resto. Não, disse eu. Ele não assusta. Rosie acordou quando a levantei do carro e imediatamente exigiu saber onde estavam os coelhos. Quando lhe disse que havia cachorros de lobo em vez disso, ela olhou para mim com a gravidade total de uma criança de 4 anos, a fazer um julgamento importante, e disse que lobos eram aceitáveis. Levei-os para a tenda que nos fora designada, agora maior desde que Aldous me mudara silenciosamente para um espaço privado, quando o mensageiro do rei fora a Ashenvale, e acomodei-os. Deixei-os alimentarem-se das provisões da cozinha que Maron enviara, sem que lhe pedissem, e observei-os a explorar os seus novos arredores com a energia adaptável de crianças pequenas, para quem o mundo ainda é primariamente interessante, em vez de ameaçador. Nessa noite, Dominic veio à tenda de provisões, enquanto eu fechava as contas do dia. Ellie não se anunciou. Apareceu na entrada como às vezes fazia e esperou. Chegaram em segurança, disse eu sem levantar os olhos dos registros da corte. Eu sei. Finn contou-me que o menino quase caiu do carro. Uma pausa. Ele disse que o menino parecia totalmente indiferente a isso. Pip não tem medo de altura, disse eu. É uma das várias coisas que não tenho conseguido resolver. Uma qualidade útil, disse Dominic em futuros certos. Olhei para cima. Ele estava encostado ao poste da tenda com os braços cruzados, e havia algo na sua expressão, cuidadosa, vigilante, mas por baixo algo quente que ele não estava a tentar muito disfarçar. Tu olhas para mim de forma diferente, disse eu. Tu também olhas para mim de forma diferente, disse ele. Considerei negar e decidi não me dar ao trabalho. Os meus filhos estão aqui, disse eu. Isso muda a aritmética. Como assim? Antes da decisão, era apenas sobre mim, o que eu queria, o que eu estava disposta a arriscar. Deixei cair o registro da corte. Agora posso vê-lo através dos olhos deles também. E posso ver... Parei brevemente. Posso ver que isto é real, que este acampamento é real, que tu és... Outra pausa. Real. Não uma história, não um arranjo, uma pessoa. Ele ficou muito quieto. E a minha resposta, disse eu, é sim. As palavras pairaram no ar entre nós, simples e enormes. Ele descruzou os braços, cruzou a tenda em poucos passos
e parou do outro lado da mesa de trabalho. Perto o suficiente que tive de levantar os olhos para encontrar os seus. Tão perto, à luz do fogo, eu podia ver coisas que não tinha visto de longe numa tenda ou num ninho de cachorros adormecidos. As linhas nos cantos dos seus olhos que vêm de anos de tempo severo. A tonalidade âmbar, precisa que se transformava em ouro escuro na luz baixa. A forma como o controle cuidadoso da sua expressão se suavizara ligeiramente. Apenas o suficiente. Hazel, disse ele. Apenas o meu nome. Mas a forma como disse foi diferente de todas as outras vezes. Não um rótulo. Não um chamamento. Algo completamente diferente. Sim, disse eu novamente. Mais baixo desta vez. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou na minha. A dele era quente e grande e cuidadosa. E ele segurou a minha, como se segura algo que se pretende manter. A cerimônia formal de reivindicação aconteceu 10 dias depois, quando Dominic enviou palavra para a sede nobre mais próxima, e as testemunhas apropriadas pudessem ser reunidas. Naqueles 10 dias, o acampamento mudou em torno do facto do que fora decidido com a eficiência particular de pessoas que servem um rei e estão habituadas a ajustar-se à sua realidade. Aldous reorganizou as designações das tendas sem reação visível. Cato encontrou os meus olhos de manhã com um aceno que era fracionalmente mais profundo do que antes. Marin enviou uma porção extra da conserva de maçã com especiarias para a nossa tenda sem explicação. Sable veio procurar-me na manhã seguinte e sentou-se na tenda de provisões e não disse nada por um longo momento antes de dizer, bom, com a finalidade de alguém a fechar uma conta. Finn contou a todos. As crianças adaptaram-se com uma velocidade que ou dizia tudo sobre a sua resiliência ou tudo sobre a qualidade do lugar onde tinham aterrado. Pip encontrou Finn no primeiro dia e ligou-se a ele como uma pequena sombra determinada, seguindo o jovem guarda nas suas tarefas com aproximadamente 10.000 perguntas que Finn respondeu com admirável paciência. Rosie descobriu a tenda dos cachorros no segundo dia. Foi Dominic quem me contou sobre isso no mesmo tom quase divertido que usara sobre Amber no cadarço da bota. A tua filha, disse ele, está sentada na tenda dos cachorros há 2 horas. Ninguém a consegue tirar de lá. Alguém tentou com muito afinco? Perguntei. Uma pausa. Não especialmente, não. Ela tem todos eles dispostos no colo e está a contar-lhes uma história sobre um coelho. Pensei em ir buscá-la e decidi não o fazer. Amber? No colo dela com os outros. Aparentemente a história do coelho é muito cativante. Olhei para ele. Ela estava a tentar não sorrir, o que significava que o sorriso estava visível de qualquer maneira, contido mas real, alcançando os olhos âmbar de uma forma que mudou todo o seu rosto para algo que era simplesmente uma pessoa, sem guardas, a achar algo genuinamente delicioso. Decidi então que esta era a minha versão favorita dele. A cerimônia em si foi pequena. Na tradição do Reino Alfa, uma reivindicação formal exigia a presença de um nobre de alta patente como testemunha, um ancião da comunidade relevante e uma declaração falada perante ambos. Dominic arranjara senhor da casa nobre mais próxima, um homem barbudo chamado Renwick, que chegou com considerável curiosidade e mínima cerimônia, e pediu a Aldous, como o ancião do agregado viajante, que servisse na segunda função. Ficamos na tenda central com os mapas afastados e os braseiros a arder calorosamente e as testemunhas presentes, e Finn a pairar perto da entrada com uma expressão de emoção mal contida que ele tentava incessantemente reorganizar em profissionalismo. Dominic falou a declaração primeiro, como era a tradição. O reivindicador falava antes do reivindicado, aceitando a responsabilidade antes de a receber. Ele falou clara e sem hesitação, olhando para mim durante todo o tempo, e as palavras que escolheu eram mais antigas que a cerimônia, mais antigas que a linguagem da corte, as palavras simples da tradição que significavam eu vejo-te, ou escolho-te, eu não vou largar isto. Depois foi a minha vez. Eu praticara o que queria dizer. Eu tinha ficado acordada a repassá-lo. Tinha-o revisto e revisto de novo até que fosse preciso e limpo e dissesse exatamente o que eu queria dizer. O que saiu em vez disso foi mais simples do que tudo isso. Eu andei 4 horas no frio porque não podia deixar algo pequeno e assustado sozinho num fosso, disse eu.
Eu não sabia então o que isso levaria. Eu não teria acreditado se alguém me tivesse dito. Olhei para ele. Eu sei agora e escolho isso. Eu escolho isto. Eu escolho-te. Renwick declarou o testemunhado. Aldous declarou o testemunhado. Finn fez um som perto da entrada que ele imediatamente converteu numa tosse. O inverno quebrou 6 semanas depois. O acampamento de Thornfield começou o seu desmantelamento em fases. As tendas exteriores primeiro, depois as estruturas de suprimentos, depois as grandes paredes de lona do anel interior, dobradas e embaladas com a eficiência prática de pessoas que já tinham feito isso antes. A clareira, que fora uma pequena cidade de calor e ordem, gradualmente retornou a si mesma. Terreno aberto, árvores velhas, a neve a ceder nas margens, a primeira sugestão de lama e relva nova por baixo. Cavalgamos de volta para Vornholt quando a estrada estava transitável. Eu nunca tinha estado na capital. Cavalguei ao lado de Dominic, com Pip à frente de Finn no seu cavalo. Um arranjo que Pip negociara com uma frontalidade que assustara brevemente o jovem guarda, e depois o encantou completamente. E Rosie à frente de mim, adormecida contra o meu braço, antes de termos saído do primeiro cume. Ou imaginara Vornholt como algo imponente, todo ele muros de pedra e autoridade fria. O que encontrei era maior do que imaginara, e mais vivo. Uma cidade construída em torno de um palácio que por si só era construído em torno de uma longa história. As suas pedras gastas e lisas, nos locais onde gerações de mãos as tinham tocado. O seu grande salão cheirava a fumo de lenha e madeira velha, e ao calor particular de um lugar que fora habitado e cuidado por muito tempo. As pessoas que saíram para ver o rei regressar olhavam para mim com curiosidade que eu encontrava firmemente, porque aprendera em 14 meses como viúva que a coisa mais firme que se pode fazer quando as pessoas estão a avaliar o teu direito de existir num espaço é simplesmente existir nele, sem desculpa e sem agressão, e deixar que o facto da tua presença faça o seu próprio argumento. O agregado do palácio acolheu-me com a eficiência cuidadosa de pessoas que servem uma instituição em vez de uma pessoa, profissional, minuciosa e totalmente disposta a recalibrar. A chefe do pessoal, uma mulher chamada Dressa, que gerira o interior do palácio durante 20 anos, deu-me um tour pelas operações domésticas com o ar de alguém a decidir quanta autoridade estender antes de ver o que eu fazia com ela. No final da primeira semana, ela dera-me mais do que planeava. As crianças instalaram-se no palácio com uma velocidade que alternadamente me espantava e me humilhava. Pip encontrou o pátio de treino em 2 dias e ficou junto à sua cerca a observar os guardas a praticar com uma intensidade que Cato aparentemente notou e levou a Dominic, que me trouxe com uma pergunta nos olhos. Ele tem 6 anos, disse eu. Ele poderia começar a observação. Nada mais. Pensei nisso pelo tempo exato que levei para imaginar o rosto de Pip se eu dissesse sim. Tudo bem, disse eu. Apenas observação. Dominic assentiu. E houve algo na forma simples como acabamos de tomar uma decisão juntos. Prática, considerada, mútua, que parecia mais real do que qualquer cerimônia. Rosie, por sua vez, perguntou no 4º dia se os cachorros viriam para o palácio. Quando lhe disseram sim, que seriam transportados cuidadosamente quando tivessem idade suficiente para a viagem, ela aceitou, com uma gravidade que sugeria que estava a arquivar isso como um assunto a ser verificado regularmente. Meses passaram. Os cachorros vieram para o palácio no início da primavera, com idade suficiente para viajar, opinativos o suficiente para tornar a viagem memorável segundo Finn, que os acompanhou e chegou com a aparência de um homem que tinha sobrevivido a algo. Amber imediatamente reclamou o tapete da lareira no salão principal como seu território e defendeu-o contra todos os que entravam com a serena autoconfiança de alguém que decidiu que pertence a algum lugar completamente. Dominic e eu construímos uma vida da forma como todas as vidas são realmente construídas, não em grandes gestos, mas no peso acumulado de coisas ordinárias. Conselhos matinais onde eu por vezes sentava na orla da sala e por vezes era perguntada diretamente sobre a minha opinião sobre um assunto de provisões ou uma preocupação doméstica. Noites junto à lareira onde ele lia correspondência e eu trabalhava nos sistemas de inventário do palácio que Dessa,
com admirável pragmatismo, me permitira reorganizar inteiramente. Conversas que por vezes duravam até tarde da noite e por vezes eram apenas o silêncio confortável de duas pessoas na mesma sala que não precisavam de o preencher. Ele contou-me uma noite perto de meados do verão sobre o seu pai. Não a versão oficial, o grande rei, o governante estável, a versão real. O homem que fora distante da maneira particular de homens que amam os seus filhos, mas não sabem mostrá-lo, exceto através de instrução. Que morrera antes de Dominic conseguir fechar a distância entre eles. Eu ouvi da forma como ele me ouvira na tenda dos cachorros, na primeira noite sem redirecionar, sem suavizar o que ele estava a dizer, apenas recebendo. Quando terminou, disse, "Tu não és ele." Ele ficou em silêncio. "Eu vi-te com os meus filhos," disse eu. "Ouvi-te com o Finn, com o Cato, com todas as pessoas naquele acampamento que precisavam de algo de ti. Tu não és um homem distante, Dominic. Tornaste-te um por um tempo, porque o luto faz isso. Mas tu não és um." Ele olhou para mim por um longo momento, com os olhos âmbar, que eu agora conhecia melhor do que a maioria das coisas no mundo. Os seus humores, a sua qualidade de atenção, a forma particular como se deslocavam quando algo o atingira. "Tu dizes coisas," disse ele calmamente, "que eu não sabia que precisava de ouvir." "Alguém devia," disse eu. "Estás rodeada de pessoas que te dizem o que é verdade sobre o reino. Alguém devia dizer-te o que é verdade sobre ti." Ele estendeu a mão e pegou na minha da forma como a pegara na tenda de provisões, cuidadosa, deliberada, uma escolha em vez de um reflexo. "Fica," disse ele, embora ambos soubéssemos que já não era uma pergunta. "Eu já estou a ficar," disse eu, e estava. A mulher que saíra de Ashenvale em botas gastas com uma trouxa de pano e 4 dias de grão e nenhum plano claro exceto a sobrevivência, ela ainda estava dentro de mim. Ela não desaparecera, não fora substituída por algo mais suave ou mais elevado, ou menos familiar com as contas de invernos difíceis. Ela era simplesmente também isto, uma mulher que carregara calor para coisas assustadas e encontrara, do outro lado daquela longa caminhada fria, que o calor tinha uma forma de retornar à sua fonte. Pip começou a observação formal no pátio de treino naquele outono. Ele levava-o a sério da forma como levava a sério a maioria das coisas, pegando nisso com ambas as mãos, fazendo perguntas a Cato que faziam o homem calmo piscar os olhos e depois responder com crescente respeito. Rosie nomeou todos os 3 cachorros 2 vezes, decidiu que os seus primeiros nomes estavam errados e atribuiu-lhes novos nomes que considerou definitivos. Amber manteve o tapete da lareira. Dominic governava, e eu ajudava-o nas formas que podia. Não de um trono, não como uma guerreira, mas como a pessoa que entendia que um reino é uma casa em grande escala, e que as casas correm com as mesmas coisas de sempre: calor, honestidade, a vontade de contar o que tens e fazê-lo suficiente, e a recusa em deixar coisas assustadas sozinhas no frio. Sable disse-me, no jardim do palácio numa manhã de primavera, que nunca ouvira rir até ao inverno em Thornfield. Eu disse-lhe que achava que isso era provavelmente razão suficiente para a maioria das coisas. Ela concordou. O que de Sable era o mesmo que uma declaração. Os invernos que se seguiram foram frios, como os invernos em Vornholt sempre foram, mas não eram o mesmo tipo de frio. Eles não entravam sem permissão, não nos encontravam desprevenidos. E a pequena cadela castanha que eu carregara contra o meu coração durante 4 horas de estrada congelada, Amber, que mordeu Finn e roubou cadarços e guardou o tapete da lareira com convicção absoluta, jazia junto ao fogo todas as noites da sua longa vida e levantava a cabeça cada vez que eu entrava na sala, como se me lembrasse, na forma como os animais às vezes fazem, do momento exato em que tudo mudou. Eu parava sempre para reconhecer. Parecia o mínimo que eu podia fazer.